Olá, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre poda neuronal. Bom, existe uma preocupação e uma associação da poda neuronal com os casos de regressão no autismo. É um tipo específico de autismo em que a criança começa a desenvolver habilidades de linguagem, habilidades comunicativas, e num determinado período do seu desenvolvimento, em uma certa idade, ela começa a perder e apresentar comportamentos, características mais parecidas, lembrando o autismo, preocupando as famílias que começam a buscar cura, avaliação e tratamento. Bom, vamos explicar primeiro o que é a poda neuronal. A poda é um período do desenvolvimento em que acontece uma especialização do cérebro. Então, uma coisa muito importante é entender que não é um dia exato, é um período. Outra coisa importante é saber que não é só uma vez que isso acontece com o cérebro da gente, vai acontecer outras vezes. Então, existe uma primeira poda que é próxima aos 3 anos de idade, e essa é a mais importante. Por isso a gente se preocupa tanto com essa. Mas vai acontecer uma segunda, lá próximo aos 7 anos de idade, que é um marco importante também do desenvolvimento da aprendizagem da criança. Normalmente as crianças estão em processo de alfabetização nesse período, por isso é tão importante. E depois, na fase da adolescência, veja que pega justamente 3 marcos muito evidentes para a gente de mudanças, tanto de comportamento, quanto de aquisição de habilidades, desenvolvimento e marcadores sociais também dessa criança, desse jovem, no caso do adolescente, Bom, mas é a primeira poda, por que ela é mais importante? Porque dos 0 aos 3 anos de idade é quando essa criança está desenvolvendo o maior número de sinapses, que são as relações entre os neurônios. E é a poda maior, digamos assim. Então, elimina os neurônios, eu perco o neurônio nesse período, meu filho vai perder? Não, não é bem assim, mas é uma especialização. Sabe quando a gente corta a plantinha e ela cresce mais forte? Então, é por isso que tem esse nome de poda. Porque, na verdade, algumas conexões, algumas áreas do cérebro, conexões sinápticas que não estão sendo muito estimuladas, utilizadas, não tem muita importância para esse cérebro, elas vão começar a ser desligadas. Então não é que aquele neurônio vai desaparecer dali, mas esse cérebro vai começar a colocar mais energia, a dar mais desempenho para a região que é mais estimulada. Quando essa criança chega aos 3 anos de idade e não adquiriu fala ainda, não quer dizer que nunca mais ela vai desenvolver. E a gente sabe, a da clínica, isso é evidente aos nossos olhos, que não é essa relação direta, mas que começa a ficar muito mais difícil para essa criança adquirir fala e linguagem. Ela vai precisar de mais estímulo, ela vai precisar de mais energia, ela vai precisar de um ambiente que aproveite muito mais das ocasiões para que isso dê certo, tá? Então, acho que é muito importante a gente deixar mapeado aqui, identificado e nomeado, dar nome certo às coisas, do que está acontecendo no período dessa criança. E sobre a regressão? Então, por que essa associação? Porque, na maioria dos casos, muitas crianças são diagnosticadas nessa faixa dos 3 anos, porque justamente é quando a gente espera que essa criança tenha um padrão comunicativo, uma linguagem mais estruturada. Ela ainda não fala perfeitamente, ela fala com erros, mas ela já consegue passar uma mensagem, ela já consegue entender praticamente tudo o que falam para ela. Então, chegou a necessidade, isso não aconteceu, primeiro, poda. Esse cérebro está passando por uma especialização sem entender, de alguma forma, que fala e linguagem são importantes e dar mais energia a isso. Não, chegou nesse período e esse cérebro não está voltado a isso, seja por qual motivo for, autismo, qualquer outra questão. Mas por isso ficaria mais evidente a partir daí. Então a poda ela não vai provocar o autismo ou provocar a regressão. Isso é uma consequência se até o período em que ela aconteça ou que ela se insere, já que é um período, não é um dia exato no tempo dessa criança, ele não tiver sido estimulado o suficiente para dar importância a essa função. Será que ficou claro agora? Eu acredito que sim. Aí, eu vou dar um outro exemplo para vocês, vocês entenderem que a poda não é um limitador de desenvolvimento, mas é um estimulador de mais habilidades. Vamos falar de uma pessoa que não se alfabetizou no tempo esperado, durante a sua infância, 7, 8 anos de idade.
E aí, chegou na fase adulta e decidiu que, poxa, eu preciso aprender a ler e escrever, isso vai fazer diferença na minha vida. E aí, na fase adulta, vai buscar escolarização, professor particular, mas seja o que for. Ela vai conseguir se alfabetizar? Provavelmente sim, mas vai ser com a mesma facilidade que aquela criança lá de 7 anos de idade? Provavelmente não. Ela vai precisar de mais tempo, de mais energia, vai lhe custar mais, essa pessoa vai se gastar mais para adquirir essa habilidade. E é disso que se trata a poda neuronal. Então, o cérebro dessa pessoa, desse exemplo da pessoa adulta, não foi estimulado, orientado à aprendizagem formal, letramento é algo fundamental. Preciso colocar energia nisso, preciso dar atenção a isso, preciso captar os estímulos que se referem a isso com mais facilidade e com mais intensidade. Então, essa pessoa nunca mais vai ler e escrever? Não, ela vai, só que vai requisitar muito mais dela. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender essa relação, né? Regressão, poda neuronal, autismo, enfim. E se você ficou com alguma dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários, talvez eu possa te ajudar mais. Encaminhe esse vídeo para alguém que possa precisar dessa explicação e não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até uma próxima!